O alerta sobre o uso indiscriminado de anabolizantes por jovens, por adolescentes, foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E quais são os riscos que esse uso de anabolizantes eles podem causar para a saúde desse adolescente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a endocrinologista pediatra, doutora Thaisa Macedo, mais uma vez aqui com a gente. Doutora Thaisa, tudo bom? Tudo jóia, Juliana. Tudo ótimo. Então, Então, doutora, essa é uma deixa eu só campanha fazer a pergunta. bem. Peraí, Tá, deixa eu só fazer a pergunta, porque acho que está com delay, claro. aí ele demora a chegar aí. Doutora Thaisa, então, quais são os riscos, né? Por que a Sociedade de Pediatria decidiu alertar esses jovens com relação ao uso de anabolizantes? Então, a Sociedade de Pediatria ficou muito alerta pelo aumento do número de casos de jovens, adolescentes, em uso de testosterona, principalmente. Isso foi observado em academias de ginástica, né? E para nós, no consultório, a queixa que chega é a virilização, que é o quê? A presença de aumento de clítoris em meninas, em meninos, excesso de pelos, aumento de massa muscular, engrossamento de voz. Em criança menor, o sinal que chega é como se a criança tivesse com puberdade precoce, né? Então, o que chama atenção são aqueles jovens que estão muito obcecados por saúde, por atividade física, por alimentação saudável, que é uma coisa que nós investimos muito, que sempre incentivamos. Porém, quando a gente vê em excesso, né, chama atenção para se esses jovens estão com o uso inadequado de uma droga que abre caminho, inclusive, para outras drogas. Álcool, tabaco, maconha, né? E riscos outros à saúde. Para o corpo em si, doutora Thaisa, o que é que pode acontecer? Para o corpo em si, no fígado, temos muita associação com aumento de câncer de fígado. Para o órgão reprodutor, nos meninos, redução do testículo, risco de infertilidade, aumento de mamas, que no menino a gente chama de ginecomastia. Na menina, acne, irregularidade menstrual. Com relação ao tecido muscular, risco de romper o músculo fica muito hipertrofiado, pode haver a rotura do músculo. É, Na parte emocional, problemas psiquiátricos, problemas do humor, irritabilidade, agressividade, né? A gente vê alterações metabólicas também, risco de aumento da glicose. A gente começou falando, né, Juliana, disso em práticas em academia, em uso para aumento de massa muscular. A gente está numa época em que a gente vê esses jovens muito influenciados pelas mídias, onde todo mundo é bonito e todo mundo é forte, e são pessoas vulneráveis a desejar serem assim também, não é? Uhum. Doutora Thaisa, e ao mesmo tempo a gente vê também na mídia essa questão de jovens, de adolescentes que não se enxergam no seu corpo e tem menina que quer virar menino e tem menino que quer virar menina. E muitos também terminam fazendo uso de, por exemplo, testosterona. Quais os riscos e qual a orientação para esse público também? Então, apesar da prescrição dessas medicações serem muito vigiadas, né? Existe um órgão regulador, a Anvisa vigia muito e limita muito a prescrição, a gente ainda vê o uso inadvertido, que não é incomum, né? Eles conseguem comprar pela internet, inacreditável como eles conseguem comprar. E hoje
existe reconhecido também pela sociedade médica, chama disforia de gênero. São os jovens, como você falou, que não se reconhecem naquele gênero, né? Então, a menina que tem o desejo de pertencer ao sexo masculino ou o contrário, e esses jovens precisam ser acolhidos, precisam ser bem orientados com acompanhamento psicológico, endocrinológico, né? Para a orientação, né, do que ele deseja do seu corpo. Não devem usar essa medicação sozinhos. A gente vê que eles usam por conta própria. E os mesmos riscos que a gente vê pelo uso da testosterona em academia, a gente vê nesses jovens, né? Então, o aumento da força muscular, com risco até de romper o músculo, o aumento do risco de câncer de fígado, que é o que a gente mais teme pelo uso inapropriado, né? E a infertilidade. A gente também fica com cuidado no crescimento dessas crianças, porque é a testosterona e o estrógeno que vão agir na cartilagem do crescimento, né? E acaba prejudicando o crescimento final, né? Então, é uma condição que a gente precisa acolher, né? Mas não devemos incentivar o uso inadvertido. No caso, qual a orientação para um pai e uma mãe que percebe essa insatisfação no seu filho ou na sua filha? É melhor pegar na mão e já levar para o médico mesmo para ter essa orientação correta? É uma questão bastante ampla, né? Que precisa de um apoio psicológico, e de um apoio médico. Então, precisamos sim acolher esses jovens com paciência, né? A gente sabe que quanto mais cedo isso ocorre, existe uma chance de que ele não permaneça com essa ideia na vida adulta. Então, a gente não deve dizer se uma menina tem um desejo de ser menino, ela ainda é muito novinha, isso pode ser apenas, né, uma ideia que não está sedimentada na cabeça dela. Mas se é um adolescente, se é uma pessoa maior, né, depois de 16 anos, existe uma chance de que isso realmente persista. Então, precisa de um acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico, né, para conduzir esse jovem e, no caso, até fazer o tratamento hormonal para evitar o suicídio, que é muito grande nessa população. Doutora Thais, a gente vê muito a questão dos adultos, das mulheres, né, que fazem reposição hormonal, é cada vez mais pessoas usando, chip da beleza, hormônio. Isso pode, de alguma maneira, atingir as crianças menores? Pode atingir a criança menor se a mãe, se um adulto cuidador estiver usando testosterona tópica, testosterona na forma, por exemplo, de gel, né? Então, se o adulto que está cuidando de um bebê usa testosterona no braço e pega o bebê no colo, pode passar pela pele do adulto para a pele do bebê. A pele do bebê é uma grande fonte de absorção dessa medicação. Muitas vezes o adulto está usando de forma correta. Foi o médico que prescreveu para reposição. Mas o bebê não quer usar e não deve usar. Então, já tivemos casos de aumento de clítoris em meninas e aumento de pelos pubianos em meninos antes de 1 ano de idade. E isso interfere muito na saúde da criança. Então, tem que ter muito cuidado na prescrição de testosterona para adultos se existe um bebê na casa. Se existe um bebê na casa, tem que pensar nele, né? Aplicar numa área que não vá pegar no bebê, por exemplo, na perna, na coxa, né? No abdômen, ficar vestido para que essa medicação não seja passada para a criança pequena, né? Porque quando a gente vê uma criança com essa manifestação, a gente pode pensar até que a criança está com um tumor, um câncer produtor hormonal, né? E quando a gente investiga, é difícil até perguntar para a família, aí a família diz, fulano está usando.
né? Recentemente eu tive o caso de uma avó usando, e é a avó quem cuida do bebê, né? Demora para a gente pensar nisso, a gente pensa em doenças, em problemas outros hormonais, até chegar numa coisa que seria mais simples, né? Então, o alerta no geral é que a gente pense, quando a criança tem algum sinal de virilização, que aparenta como uma puberdade, e a criança está com sinais de puberdade, a gente deve chamar atenção para o uso inadvertido de hormônios, testosterona, estrógeno, né, que interfere na saúde no geral, principalmente na parte emocional, né? Ótimo, doutora Thaisa. Muito obrigada pelas orientações. Fica aí o alerta, né? Muito importante para que as pessoas saibam disso, porque eu tenho certeza que essa avó não tinha nem, não fazia a mínima ideia de que a sua reposição hormonal poderia estar comprometendo a saúde do seu neto. Exatamente. Não fazia ideia, ela nem pensava. A gente também teve um caso de uma menina e o pai usava para academia. Ele usava com o objetivo de melhorar a força muscular, né, de ficar com aspecto físico melhor para ele, para o que ele esperava. E também foi pensado que a menina estava com um tumor que produzia hormônio. E a manifestação da menina era um clítoris aumentado. Ela tinha um clítoris aumentado que era uma bebezinha, uma menina, me lembro tanto, que parecia um pênis, né? Então, chama muito a atenção da gente. Então, no bebê, quando a manifestação é no bebê, a gente pensa que é o adulto usando. Quando a manifestação da puberdade precoce é num jovem, a gente pensa é o jovem mesmo que está usando, né? Então, chama atenção para o seu filho esses aspectos de exagero, né, na imagem corporal, né? E chama atenção se o jovem tem o desejo, ele está infeliz com o gênero dele, né? E ele tem um desejo de mudança. E a gente, né, que tem tantos preconceitos na nossa sociedade, e isso é um assunto difícil de abordar. Então, a primeira coisa que a gente diz para a família é: acolha seu filho, vamos ter paciência e vamos buscar ajuda, né? Porque no bebezinho que a gente tem medo da virilização, no jovem que a gente tem medo que isso pode ser uma porta de entrada para outras drogas, e nessa outro caso do jovem que é infeliz com o gênero dele, a gente tem muita atenção para o risco de suicídio e o risco da saúde emocional, né? São três situações diferentes que é gerado pelo mesmo problema, né? Que é o uso de anabolizantes, de hormônios, né? Por adultos ou jovens ou crianças, de forma sem orientação.